Olá, meus caros. Vamos falar um pouquinho de previdência. Eu estava tentando falar em live, mas não consegui. Então, eu vou tentar resumir o máximo que eu falei naquela live, que é algo até de relevância e preocupante. Pois eu acabei recentemente vendo alguns vídeos, algumas entrevistas de deputados, de gente aliada ao governo Bolsonaro, do Partido do Novo, do João Amoedo, que de fato é adepto da proposta do liberalismo e também de um Estado mais enxuto, de redução de impostos, de benefícios, né, diga-se de passagem, bem com franqueza, vamos dizer assim, benefícios para os empresários, em contrapartida, o trabalhador comum não tendo tanto, né? Você deve lembrar até aquela frase do Bolsonaro que diz que o trabalhador vai ter que decidir num dado momento se vai querer mais direitos ou emprego e menos direitos, né? Então é mais ou menos nesse sentido aí o inteirinho. Aí ele, que digo, é um deputado federal pelo Partido do Novo, no Rio Grande do Sul. Estava sendo entrevistado no programa Pânico da Jovem Pan. Falava sobre a importância ou, de fato, a exigência de se aprovar uma reforma da Previdência o mais breve possível. Porque, do contrário, o Brasil estaria sofrendo uma crise, porque o mercado não ficaria tão aberto, os investidores não iriam então investir mais no Brasil, nós ficaríamos, olha só o tom da sua voz, olha só o discurso, nós ficaríamos igual à Venezuela que está agora, tá? É, e ainda ele chega a dizer que a Venezuela iria melhorar, porque o Guaidó iria assumir, e no Brasil nós ia ter uma Venezuela, ou iremos ter uma Venezuela, se não aprovar essa reforma da Previdência. Olha o terrorismo também que se faz em nome disso. Uma coisa é necessário sim fazer a reforma, mas não necessariamente do jeito que eles querem, né? Essa é a grande realidade. Pois bem, eu trouxe, acho que foi semana passada, ah, algo referente a uma formulação de previdência que seria proposta ali pelo economista Paulo Guedes e a sua turma. No entanto, já sabemos, e já foi até oficializado, né, essa proposta, que vai ser discutida agora dia 20 de fevereiro, já no Congresso. Vamos mandar a proposta, vai para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e dali passa para o plenário, a votação, depois Senado e tal, né? Tem um processo, um trâmite. Então, nessa proposta, nós teríamos, a priori, o que foi revelado, alguns sinais, né? 65 para os homens, 62 para as mulheres, talvez 15 ou 20, talvez houvesse a mudança para 20 no tempo de contribuição, né? E no tempo mínimo, e a priori era isso que nós tínhamos. Mas com essa fala desse do novo, e não só foi só dele, me parece que foi de outros que eu acabei vendo também, e me deixou um pouco confuso, ficou a coisa um pouco nebulosa e até preocupante. E você pensa que o governo novo não tem lá sua importância no governo Bolsonaro? Tem, inclusive o ministro do Meio Ambiente aí é do Partido do Novo, tá? O senhor Rubens, não é Rubens, é porque eu me recordo o nome dele, né? Também deu entrevista aí na Jovem Pan. Então, veja bem, com aquilo que esse deputado disse, e também tem bastante deputados, não só o Novo, mas com essa mesma proposta, como o do DEM, a turma do MBL que lá está e tal. Deixou preocupante por quê? Ele disse o seguinte: olha, o Estado não pode gastar mais do que recebe. Até aí tudo ok.
Inclusive, eu sou favorável daquela votação da PEC da teto dos gastos, se o motivo fosse só isto e não tivesse o refreamento, o congelamento de mandar ou enviar verbas para áreas essenciais como saúde, educação, transporte, etc. Você tem que ter um controle, obviamente, dos gastos, mas sem deixar de gastar com aquilo que é essencial para os brasileiros. Mas até aí a fala dele estava ok. Mas quando ele começa a falar o seguinte, nós temos que reduzir a carga de impostos. Ok, o Brasil também tem a carga mais elevada do mundo. E com isso ele começa a discorrer e dizendo que tem que ter a aprovação da reforma o mais possível. E a proposta dele, inclusive, é de igualar a idade de homem e de mulher para 65 anos. Então a proposta do governo Bolsonaro falada ali foi de 65, 62, mas já a turma dos liberais já quer de 65, 65. Então veja que há uma discussão aí. E vai ser uma discussão bem enorme no Congresso. A proposta inicial era para gradualmente haver essa mudança e culminar essa mudança a partir de 12 anos, ou seja, lá para 2031. Mas, contudo, todavia, eles também não pensam muito nisso. E ele começa a falar, começa a raciocinar o seguinte, que claro, eles vão defender o empresariado, reduzir os impostos, benefícios para os empresários. Em contrapartida, o Estado não recebe muito, recebe pouco. E vai gastar pouco também. Por exemplo, se o Estado hoje tem 1 trilhão de receita, ele pode gastar 1 trilhão de receita. Claro, com áreas essenciais. Né? E se ele tiver uma redução, vamos dizer que ele tem 1 trilhão de receita, ele vai gastar menos com áreas essenciais. Mas como assim? Não entendi. Você não defende a redução? Eu defendo, inclusive, daquela curva de Laffer. Quanto mais você reduz, mais você recebe. Porque também tem a questão de aumentar a carga tributária e, em contrapartida, ter muita inadimplência. E é o que existe principalmente em empresários. Quer dizer, a carga tributária é 40%, 50%, vamos dizer assim. Mas não se recebe de receita 30%, 20% do que teria para receber. Então, o reduzir para receber é uma coisa. Uma outra é você reduzir a carga tributária e reduzir também a ajuda do Estado. E é isso que eles propõem para áreas essenciais e para ajudar o necessitado. Aí eu fiquei pensando, pera lá. Os empresários, eles até têm uma carga complicada. Se você for microempresário, então, nem se fala. Aliás, quem sofre mais são os microempresários do que os grandes empresários ou empresários de grande porte. Por quê? Os empresários de grande porte têm uma série de benefícios ou benesses. Tem a questão do refis, se der problema com falência, pode decretar falência e não arcar com despesa. Agora, o microempresário que está começando, não, tem que pagar os seus impostozinhos, tem que se virar, tem que ter um capitalzinho, que senão se rala. Ainda tem que contar com a Alien, com a sorte, para que tenha compradores para que o negócio dar certo. Agora, aquele ou naquele que o negócio já está dando certo, ele tem vários benefícios. O que eu defendo? Que o microempresário deveria ter, sim, muita ajuda, E até a questão nós temos algumas legislações dos microempresários, dá uma melhorada ainda mais na questão dos tributos ali para isso. Agora, o camarada de médio para grande porte, o seu empreendimento, aí vai reduzir totalmente os impostos, assim como reduz para o microempresário, vai ficar igual, sendo que ele arrecada mais? É algo para se pensar. O micro não arrecada muito, mal vive, mal tira, às vezes, 1 salário ou 2 salários. Agora, de grande porte, tira milhões e milhões, Então, se é para cobrar o imposto, o de micro cobra menos e o maior cobra mais. Só que, atualmente, nós temos o seguinte, o contrário, o micro sofre, ele tem que pagar bastante impostos, e aquele lá
que tem um grande empreendimento, que tem bastante receita, até paga alguns impostos, mas, no entanto, era para pagar muito mais. E às vezes fica devendo. Aí faz uma negociação com o Estado para pagar, com um refis. Ah, vou pagar agora. Aí é reduzido, né? Às vezes tem uma dívida de 50 milhões com o Estado. Não, vamos colocar para 30. Ah, aí faz uma renegociação, né? Então, vou pagar. Aí promete e não cumpre. E não paga os 30, né? Começa a dever de volta. Quando também não tem o benefício de, por exemplo, fazer obras assistenciais, perdão, ou filantrópicas, que também é abatido no imposto. E tem até um nome técnico para isso. Mas quem que vai conseguir? Um pequeno empresário, de pequeno porte, vai conseguir fazer obra assistencial, né? Se demanda mais verba, mais money, para ter o abate, vamos dizer assim, dos impostos. E aí eu fiquei pensando, né? Isso tudo é para um empresário de grande porte. É claro que os investidores vão vir aqui. Ah, mas você é defensor do protecionismo, que isso aí quer dizer protecionismo, quer dizer um Estado forte, quer dizer um Estado que controla tudo. Não, pera lá. Tem que usar o bom senso e equilíbrio, né? Tem coisas que tem que ter um certo protecionismo. Bom, por exemplo, a relação do trabalhador com o empregador, por ser um sujeito, vamos colocar de direito trabalhista, enfim, mas está vulnerável ou ser inferior ao patrão, ele tem que ter, de fato, a ajuda do Estado. Porque ele está vulnerável. E bem como um empresário pequeno tem que ter uma ajuda diferente de um outro. Voltando ao que o camarada lá falava, dá para entender o seguinte cenário. Os empresários grandões vão ter redução dos impostos, com isso vão arrecadar muito mais, vai ter investimentos de fora, porque vai tirar o protecionismo, né? A redução da carga, vai ter mais investimento. Em tese, geraria até um pouco mais de emprego, emprego poderia gerar, no entanto, não quer dizer que vai se pagar mais, vai se aumentar o salário, né? Porque até mesmo não teriam tantos direitos assim. A questão da aposentadoria para o trabalhador comum seria complicada, porque ele teria que talvez trabalhar mais para se aposentar. E com isso, o que aconteceria? O empresário teria mais benefício ainda, porque ele vai ganhar mais com aquele trabalhador trabalhando e não vai ter que pagar ele, né? Ou contribuir para ele estar aposentado sem fazer nada. Essa é a grande realidade. Porque o empregador, ele tem, por exemplo, na atual legislação, a obrigação de pagar o 13º, né? A obrigação do fundo de garantia, se não depositar, bem como da Previdência, se não depositar, se não fazer certinho, né? Ele toma uma multa danada, ele se complica com a lei trabalhista. Por isso que já tentaram até aí acabar com a Justiça do Trabalho, que eu não acho interessante isso. Tem que apurar algumas fraudes que existem sim. Agora, acabar fica complicado. Ou, se for para acabar, então melhorar a esfera comum, e aí as demandas vão para a esfera comum, para a civil. Então, é uma coisa assim bem complicada e complexa, né? Mas complicada e complexa para o ignorante, que vai ser enganado por um marketing ou por uma fala, ou por falas que está sendo aí falado, que vão tentar amenizar isto, que o trabalhador só vai sentir a diferença quando começar a vir a bomba mesmo. Ele vai perceber, vai chegar, puxa, eu votei nesse governo, ou aceitei essa proposta, eles estão beneficiando o trabalhador, o empregador, e eu estou perdendo aqui, eu estou trabalhando, mas estou quase que nem um escravo, e por aí vai. E aí a grande questão divaguei bastante, mas acho que deu para esclarecer bastante pontos aí. E aí a turma da elite. Quando eu falo de elite, eu já falei dos empresários, mas agora eu quero referir especificamente para pessoal militares, que tem aposentadorias, sujeito morre, passa para a esposa, passa para os filhos, né? Que às vezes nunca trabalharam.
Temos a figura no magistrado aí da aposentadoria compulsória. O sujeito às vezes faz uma ilicitude, mas tem o direito a isto, né? Nós temos também algumas aposentadorias aí que seriam excepcionais, tanto na área, aliás, tanto no poder executivo, legislativo e judiciário. Por que não começar por aí? Mas sim, não. Essa dos empresários, para favorecer os empresários que vão investir, enquanto a partir do trabalhador vai trabalhar como escravo. Quase que isso. Vamos ver o que vai ser discutido, né? Eu estou fazendo quase que um alarde assim, mas em tese, eu não estou falando da proposta que o Bolsonaro falou, que parece que é mais suave, é adequado. Eu estou me baseando com a proposta, com o que falou esse deputado do Novo que faz parte do governo Bolsonaro. Até recomendo que você, se puder ter um tempo, veja a entrevista dele no Pânico da Jovem Pan, tá lá no canal deles. Eu fiquei bem estarrecido e preocupado com isso. Porque não é só eles da turma do Novo, é uma safra aí nova que está pensando assim, tá? E tem bastante gente para fazer um auê lá e pleitear para os grandes empresários, banqueiros e a turma da elite aí de poder judiciário, legislativo, deputado. Aí é outra questão, será que os deputados vão votar contra eles mesmo na questão da aposentadoria? Para reduzi-la? Ou para tirar alguns benefícios? Para os magistrados também, né? Para essa turminha toda aí. Será que não vai ter um tomar lá da cá? Espera lá, se nós formos lidar com a aposentadoria dos magistrados, um dia que nós precisarmos de algum juiz, né, que tivermos alguma ilicitude, ele pode nos condenar, então vamos trocar aqui. Tem tudo isso em jogo. Isso que é perverso, né, nessa política aí. Pois é, tudo isso tem que ser analisado. Vamos aguardar o dia 20 aí, quarta-feira. E se Deus quiser, a gente estará falando acerca disto aí com mais detalhes, até porque vai ter mais noção disto. Mas, a priori, de início, é preocupante, principalmente com a fala desse deputado, não só desse, de muitos outros que defendem aí o liberalismo, tá? Lembrando que eu já falei naquele vídeo lá que o senhor Paulo Guedes é da Escola de Chicago, do Chile. Se eles quiserem implementar o sistema do Chile também é outra problemática também, né? Podemos ter mais sofrimentos aí. Deixe seu like, comente acerca disso e até a próxima.